Parte 5: A espiritualização do corpo de desejos do ser humano. Capítulo 1: Seres superiores como fatores. Os arcanjos tornaram-se especialistas na construção de um corpo de matéria de desejos, a mais densa do período solar. Portanto, eles são capazes de ensinar e orientar seres menos evoluídos, como o ser humano e o animal, em como moldar e utilizar um corpo de desejos. De novo, temos uma aparente anomalia, pois os arcanjos eram a humanidade do período solar, quando o corpo vital estava em seu início, numa fase em que o ser humano ainda não tinha corpo de desejos. A dificuldade, porém, desaparece ao recordarmos que cada um de nossos corpos é a sombra de um dos aspectos do espírito e que estes corpos não nos foram dados por estas hierarquias. Elas são unicamente auxiliares do ser humano no aprendizado em determinado veículo, por causa da especial aptidão que possui. Assim, os arcanjos são os que nos instruem a respeito de nosso corpo de desejos, porque se especializaram na construção e uso de tal veículo quando eram humanos no período solar, pois construíram seus corpos mais densos com a matéria de desejos, assim como nós estamos agora construindo nossos corpos de matéria química mineral. Na revolução lunar do período terrestre, os arcanjos, humanidade do período solar e os senhores da forma se encarregaram da reconstrução do nosso corpo de desejos, mas eles não estavam sozinhos neste trabalho. Quando ocorreu a divisão do globo em duas partes, houve uma divisão semelhante no corpo de desejos de alguns seres em evolução. Já observamos que, onde esta divisão teve lugar, a forma estava pronta para tornar-se o veículo de um espírito interno e, a fim de favorecer este objetivo, os senhores da mente, humanidade do período de Saturno, dedicaram-se à parte superior do corpo de desejos e nela implantaram o eu pessoal separado, sem o qual o atual ser humano, com todas as suas gloriosas possibilidades, não teria existido. Desse modo, na última parte da revolução lunar do período terrestre, o primeiro germe da personalidade independente foi implantado na parte superior do corpo de desejos pelos senhores da mente. Os arcanjos agiam na parte inferior do corpo de desejos, imprimindo-lhe desejos simplesmente animais. Eles trabalharam também no corpo de desejos quando nele não havia ainda nenhuma divisão. Alguns desses arcanjos tornaram-se os veículos dos espíritos grupo dos animais, trabalhando sobre eles desde o exterior, não penetrando inteiramente nas formas animais, ao contrário do que faz o espírito individual no corpo humano. O corpo de desejos foi reconstruído para torná-lo capaz de ser interpenetrado pela mente germinal, que durante o período terrestre seria implantada em todos os corpos de desejos nos quais fosse possível fazer a divisão antes mencionada. Os senhores da mente se encarregaram da parte superior do corpo de desejos e da mente germinal, impregnando-os com a qualidade do eu individual, sem a qual nenhum ser independente e autossuficiente, como somos hoje, seria possível. Quando refletidas no lago, as imagens das árvores aparecem invertidas, a folhagem parece estar no mais profundo da água, assim o mais elevado aspecto do espírito, o espírito divino, encontra sua contraparte no mais inferior dos três corpos, o corpo denso.
O próximo aspecto mais elevado, o espírito de vida, reflete-se no imediato corpo inferior, o corpo vital. O terceiro aspecto do espírito, o espírito humano e seu reflexo, o terceiro corpo, o corpo de desejos, aparecem mais próximos do espelho refletor, a mente, que corresponde à superfície do lago, o meio refletor de nossa analogia. O veículo inferior dos arcanjos é o corpo de desejos. Este veículo, em nossa humanidade, foi obtido no período lunar, no qual Jeová era o mais elevado iniciado. Por conseguinte, Jeová pôde ocupar-se do corpo de desejos humano. O veículo mais denso de Jeová é o espírito humano. A sua contraparte é o corpo de desejos. Os arcanjos são seus cooperadores, porque são capazes de administrar as forças espirituais solares e o corpo de desejos é o seu veículo inferior. Desse modo, podem trabalhar com a humanidade e prepará-la para a época em que seja capaz de receber os impulsos espirituais diretamente do Sol sem a intervenção da Lua. Jeová ajudou o ser humano a controlar a mente e o corpo de desejos, dando-lhe leis e ordenando punições por sua transgressão. O temor a Deus foi lançado contra os desejos da carne. Desta maneira, o pecado tornou-se manifesto no mundo. Os anjos faziam com que o trigo e as uvas que os humanos plantavam crescesse ou murchasse, que seu rebanho aumentasse ou não, que sua família se multiplicasse ou morresse, segundo fosse preciso abençoá-los pela obediência à lei do espírito de raça, Jeová, ou puni-los pela transgressão à lei. Sob seu controle, todas as religiões de raça, confucionismo, taoísmo, budismo, judaísmo, etc., floresceram e trabalharam sobre o corpo de desejos como religiões do Espírito Santo. Jeová ajuda o ser humano a controlar o corpo de desejos, porque este veículo teve seu início no período lunar. Os anjos trabalharam sozinhos com o ser humano na época hiperbórea, quando ele tinha apenas os corpos densos e vital, mas na época lemúrica, quando o corpo de desejos foi anexado, os arcanjos intervieram para ajudar o infante espírito humano a controlar seus futuros veículos. Eles neutralizaram o corpo de desejos de modo a que ele fosse sexualmente ativo somente em certas épocas do ano. Em determinados períodos do ano, durante a época lemúrica, os arcanjos retiravam sua restritiva influência sobre o corpo de desejos e os anjos conduziam a humanidade a grandes templos onde o ato gerador era realizado nos momentos em que as constelações eram próprias. Em nossos dias, as viagens de lua de mel são lembranças atávicas dessas migrações com objetivos propagadores e mostram uma conexão com os corpos celestes na expressão lua de mel. Quando a propagação tinha sido alcançada, o corpo de desejos era novamente neutralizado e, por consequência, não havia sofrimento ligado ao parto, como é o caso atualmente dos animais que estão agora em condições semelhantes. O ego humano era muito débil na metade da terceira parte da época Atlante e tinha de obter ajuda de mais alguém. Por isso, Jeová, o mais elevado iniciado do período lunar, regente de anjos e arcanjos que trabalham com o ser humano, soprou nas narinas do ser humano, deu-lhe pulmões e lhe deu o espírito de raça no ar.
isto é, para conter as tendências endurecedoras do corpo de desejos e ajudá-lo a dominar esse corpo. O corpo de desejos tem o domínio sobre os músculos voluntários. Cada movimento que realizamos é motivado pelo desejo e todo esforço destrói tecidos e endurece cada vez mais todas as partículas de nossos tecidos. Há três fases pelas quais este trabalho, a união com o eu superior, conquista a natureza inferior, mas estas fases não se sucedem completamente. Em certo sentido, vão juntas, assim que, no estágio atual, a primeira recebe mais atenção, a segunda menos e a terceira menos ainda. A seu tempo, quando a primeira fase se completa inteiramente, maior atenção será dada às outras duas. Há três ajudas dadas para a realização dessas três fases. Elas podem ser vistas no mundo exterior, onde os grandes condutores da humanidade as dispuseram. A primeira ajuda é a religião de raça que, auxiliando a humanidade a subjugar o corpo de desejos, prepara-a para a união com o Espírito Santo. A máxima realização desta ajuda foi vista no dia de Pentecostes. Como o Espírito Santo é o Deus de raça, todas as línguas são expressões dele. Esta é a razão por que os apóstolos, quando inteiramente unidos e plenos do Espírito Santo, falavam diferentes idiomas e foram capazes de convencer seus ouvintes. Seus corpos de desejos tinham sido purificados o suficiente para que se efetuasse a desejada união. Esta é a realidade que o discípulo alcançará um dia, o poder de falar todas as línguas. Pode também ser citado como exemplo histórico moderno o Conde de Saint-Germain, que foi um dos últimos renascimentos de Christian Rosenkreuz, o fundador de nossa Sagrada Ordem. Falava todas as línguas. Assim, todos com os quais se comunicava pensavam que ele pertencia à mesma nação que eles. Conseguira também a união com o Espírito Santo. O efeito desta antiga iniciação era produzir uma raça que tivesse o apropriado grau de desconexão entre os corpos denso e vital, e também despertar o corpo de desejos de seu estado de letargia durante o sono. Assim, uns poucos, em especial, foram preparados para a iniciação e lhes davam oportunidades que não podiam ser dadas a todos. Encontramos exemplos deste método entre os judeus, onde, da tribo de Levi, os escolhidos foram os templários, e também no caso dos brahmanes, que eram a única classe sacerdotal entre os hindus. Quando o sangue fluiu de determinados centros, o grande espírito solar, Cristo, foi liberado do veículo físico de Jesus e encontrou-se na Terra com veículos individuais. Os já existentes corpos planetários foram compenetrados por seus próprios veículos e, num instante, difundiu seu próprio corpo de desejos por todo o planeta, o que lhe permitiu, desde então, trabalhar sobre a Terra e sua humanidade desde o interior. Naquele momento, uma extraordinária onda de espiritual luz solar inundou a Terra. Rompeu-se o véu que o espírito de raça tinha colocado diante do templo para resguardá-lo de todos, com exceção de poucos escolhidos, e tornou o caminho da iniciação livre daí por diante para quem o desejasse.
No que diz respeito aos mundos espirituais, esta onda transformou as condições da Terra no instante, mas as condições densas, concretas, são naturalmente afetadas muito mais lentamente. Como todas as rápidas e intensas vibrações de luz, esta grande onda cegou o povo por seu brilho ofuscante. Por isso foi dito que o sol escureceu. Exatamente o oposto aconteceu. O sol não foi encoberto, mas brilhou em glorioso esplendor. Foi o excesso de luz que cegou o povo, e somente quando a terra inteira absorveu o corpo de desejos do resplandecente espírito solar, a vibração retornou ao ritmo normal. No período solar, o mais inferior dos globos estava no mundo do desejo. Por conseguinte, os arcanjos têm o corpo de desejos como seu veículo mais denso. O Senhor Cristo, porém, foi muito além. Elevou-se tão alto que hoje tem o espírito de vida como seu veículo mais inferior e comumente não usa outro mais denso. Unicamente pelo poder do espírito de vida é que a tendência nacional será sobrepujada e a irmandade universal do ser humano se tornará uma realidade. Os veículos pertencentes ao mundo do pensamento, o ego e a mente, promovem o separatismo. Eles têm no separatismo a sua característica. O espírito de vida, porém, é o princípio da unificação do universo. Portanto, o Senhor Cristo é o único ser apto a tornar real a fraternidade. O Senhor Cristo, como um arcanjo, aprendera a construir até o corpo de desejos, mas nunca aprendeu a construir os corpos denso e vital. Os arcanjos tinham trabalhado sobre a humanidade desde o exterior, como os espíritos grupo fazem-no. Mas isso não foi o suficiente. A ajuda tinha que vir desde o interior. Isto foi possível pela união do Senhor Cristo e Jesus, e, portanto, é verdade no mais elevado e literal sentido o que São Paulo disse. Não há senão um mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, o justo. 1 Timóteo 2:5. Os iniciados progrediram e desenvolveram também veículos mais elevados, interrompendo o uso comum de veículos inferiores quando a habilidade em usar um novo e mais elevado veículo foi atingido. Comumente, o mais inferior veículo de um arcanjo é o corpo de desejos, mas o Senhor Cristo, que é o mais elevado iniciado do período solar, normalmente utiliza como veículo inferior, funcionando tão conscientemente no mundo do espírito de vida como o fazemos no mundo físico. O estudante é solicitado a observar este ponto de modo especial, por ser o mundo do espírito de vida, o primeiro mundo universal, como foi explanado no capítulo sobre os mundos. Este é o mundo no qual a diferenciação cessa e a união começa a ser compreendida, até onde concerne ao nosso sistema solar. O Senhor Cristo não podia nascer num corpo denso, porque ele nunca passou por uma evolução como a do período terrestre. Ele teria, primeiramente, de adquirir a habilidade em construir um corpo denso,
tal como nosso veículo, mas mesmo que possuísse essa habilidade, teria sido inoportuno para um exaltado ser despender a energia necessária para a construção deste corpo através da vida antinatal, da infância e juventude e trazê-lo à suficiente maturidade para seu uso. O Senhor Cristo tinha deixado de usar comumente veículos que corresponderiam a nosso espírito humano, mente e corpo de desejos, embora tivesse aprendido a construí-los no período solar e conservado esta habilidade e neles funcionar sempre que o desejasse ou fosse necessário. Ele usou seus próprios veículos, tomando somente os corpos denso e vital de Jesus. Quando este completou 30 anos, o Senhor Cristo penetrou nesses corpos e usou-os até a culminância de sua missão no Gólgota. Após a desintegração do corpo denso, o Senhor Cristo apareceu entre seus discípulos em corpo vital, no qual funcionou por algum tempo. O corpo vital é o veículo que ele usará quando surgir novamente, pois nunca mais tomará outro corpo denso.